Fala pessoal, nessa aula a gente vai conhecer a notação científica. Segue o jogo. Olha só, o tema da nossa aula agora é a notação científica. O que é a notação científica? É uma ferramenta que permite a gente escrever de forma mais simplificada números que são muito grandes ou números que são muito pequenos. Essa ferramenta ela serve principalmente para a gente reduzir a quantidade de algarismos que a gente escreve. Mas antes de falar da notação científica em si, a gente vai fazer uma pequena revisão aqui, só relembrar um pouquinho da potência de base 10. Olha só, eu vou analisar a potência de base 10 de duas perspectivas. A primeira é quando eu tenho um expoente não negativo, ou seja, quando o meu expoente é zero ou quando ele é um expoente inteiro positivo, tá? Outra coisa, eu só vou trabalhar com expoentes inteiros, beleza? Então, no primeiro caso aqui, a gente vai falar de expoentes inteiros e não negativos. Olha só, esses dois primeiros resultados aqui são meio que consequências da definição de potência e aplicando algumas propriedades ali, certo? 10 elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. Agora a gente vai começar a reparar o que acontece a partir do 10 elevado a 2, né? Ou seja, do 10 ao quadrado. 10 elevado ao quadrado dá 100. 10 elevado ao cubo dá 1000. Eu quero que você perceba a relação que existe entre o expoente e a quantidade de zeros que aparece no meu resultado. 10 elevado a 0, não apareceu nenhum zero aqui no meu resultado, né? Ou seja, é como se aparecesse 0 zeros no meu resultado. Então, tá aqui, 10 elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 1, meu resultado apresenta só um zero. 10 elevado a 2 tem 1, né? Seguido de 2 zeros. 10 elevado a 3 é 1 seguido de 3 zeros, beleza? É o nosso 1000. 10 elevado a 4, 1 seguido de 4 zeros, o resultado dá 10.000. 10 elevado a quinta dá 100.000, né? 1 seguido de 5 zeros. Eu acredito que com esses exemplos aí você já conseguiu pegar a relação que existe, né, entre o expoente e a quantidade de zeros do meu resultado. A quantidade que o meu expoente indica representa a quantidade de zeros que vai ter no meu resultado. 10 elevado a n, o resultado é 1, seguido de n zeros, beleza? Sendo esse n um número inteiro positivo, tranquilo? Se o meu expoente for negativo, a gente vai ter um resultado decimal, beleza? A minha parte inteira desse resultado sempre vai ser zero, beleza? A parte inteira desse número sempre vai ser o zero. O módulo do expoente aqui, ele vai indicar quantos termos eu tenho na minha parte decimal, né? Ou seja, quantos termos eu tenho após a vírgula. E o resultado sempre termina com 1, certo? 10 elevado a menos 1, eu tenho zero como parte inteira. Na minha parte decimal tem só um termo. E como ele é o último termo também, ele é igual a 1. 10 elevado a menos 2, 0,01. Ou seja, eu tenho a parte inteira igual a zero. A parte decimal ela tem dois elementos. O último desses elementos é 1, né? O restante é sempre zero. 10 elevado a menos 3, 0,001. 10 elevado a menos 4, assim por diante. Beleza? Lembrando que isso é sempre uma fração decimal também, né? 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10, é 1/10. 10 elevado a menos 2 é 1/100. 10 elevado a menos 3 é 1/1000, e assim por diante. Beleza? A notação científica em si, ela é um número escrito dessa maneira aqui, ó. Eu tenho uma constante alfa, que a gente chama de mantissa, multiplicada por uma potência de 10. Regras para a gente ter uma notação científica. Esse número, a mantissa, ele pertence a esse intervalo aqui, ó. Ele é maior ou igual a 1 e é menor que 10. Sempre, obrigatoriamente. Todo resultado que você tiver, para ele estar em notação científica, essa mantissa aqui tem que obedecer esse intervalo, beleza? E o n, né, que é o nosso expoente aqui da base 10, é sempre número inteiro, beleza? Vamos ver aqui uns exemplos de como a gente pode usar a notação científica para escrever números que são muito pequenos ou números que são muito grandes. Escreva na forma de notação científica. Por exemplo, aqui, ó, na letra A já está meio que resolvido. A unidade de massa atômica, ela tem 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Imagina você escrever um número desse sem usar a notação científica. Você teria que escrever aqui o 0,24
0,000 até chegar ali no 0,166. Isso aqui, ó, teria 24 casas decimais mais esses dois 6 aí. Não compensa. A notação científica, ela chega para simplificar a escrita desse número que tem muitos algarismos, né? É um número muito pequeno, mas ele conta com muitos algarismos na sua escrita. O exemplo B aqui, ó, a velocidade da luz no vácuo, aproximadamente, tá? Um valor aproximado, 300 milhões de metros por segundo. É um número muito grande de se escrever. Eu posso escrever ele através de notação científica. Olha só, o primeiro passo vai ser escrever a minha mantissa. Ela tem que obedecer esse intervalo aqui, tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Para eu transformar todo esse número aqui no número que satisfaça esse intervalo, concorda que eu tenho que reduzir aqui até chegar no 3? Eu tenho que, como se eu deslocasse a minha vírgula daqui, até chegar aqui em 3,0, beleza? 3,0, como 3,0 é a mesma coisa que 3, eu vou manter só o 3, beleza? Eu vou escrever aqui agora a multiplicação por uma potência de 10. Só que quem vai ser o meu expoente aqui? Ele está relacionado com o número de casas que eu desloquei a minha vírgula. Olha só, a minha vírgula era aqui, né? 300 milhões, um número inteiro. Eu desloquei essa vírgula por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, o meu expoente representa a quantidade de casas que eu desloquei aqui a minha vírgula. Se eu desloquei 8 casas nesse sentido, da direita para a esquerda, a gente vai ter um expoente positivo. Nesse caso aqui, ó, no primeiro exemplo, quando você faz o deslocamento da vírgula, o sentido que você faz é da esquerda para a direita. Isso faz o seu expoente ser muito negativo, beleza? Quando você desloca a vírgula da direita para a esquerda, você vai ter um expoente positivo. Quando você desloca da esquerda para a direita, o seu expoente vai ser negativo, beleza? Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!